E aí, olá, pessoal. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, 58 anos, cabelo curto e já grisalho, olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa de malha branca e um colete bege. Estou sentada em frente a uma mesa redonda, com a convidada do programa, que já também vai se apresentar. Hoje nós vamos falar sobre letramento racial. Letramento racial, a definição assim, é consciência para reconhecer, criticar e combater atitudes racistas. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Mas será que as crianças, estudantes, as pessoas, né, a sociedade em geral no Brasil, ela já está pronta para discutir isso? Ou está muito atrasada? A juíza Luciana Rodrigues é titular da primeira vara de Itabira, pertinho de BH, aqui, 106 quilômetros, a cidade histórica e do imortal poeta Carlos Drummond de Andrade. Também vai falar sobre a cidade. Ela tem uma história, que é a dela, particular, muito interessante. Mas isso, ela mesma vai contar para a gente agora, porque o podcast Papo Legal está no ar. Bom, eu já fiz uma introdução até grande aqui, né, doutora Luciana? Seja bem-vinda, por gentileza, a sua autodescrição. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou uma mulher negra, de 1,60 m, cabelos crespos castanhos, olhos castanhos. Estou vestida com um vestido bege com bolas brancas. E estou aqui hoje para conversar com a Adriana sobre letramento racial. Esse é um movimento, a definição a gente já deu ali na abertura, né? Uhum. Trazer à tona, né, essa consciência. É um movimento que está maior, mais intenso agora? Como é que é isso, doutor? O movimento está mais intenso nesse momento, né? A partir de 10 ou 15 anos de lá para cá, vem sendo tratado, né, a questão do letramento racial. Nós temos aí o Estatuto da Equidade Racial, temos o Pacto pela Equidade Racial no CNJ, e tudo isso leva à discussão maior sobre o tema. E nós, aqui no tribunal, né, temos um programa, né, de combate ao trabalho. Como é que é? Aqui no tribunal nós temos o Comitê Gestor de Equidade, né, sob o comando da doutora Adriana Sena, e temos vários projetos aí que, de uma forma ou outra, envolvem a questão racial, né? O Centro de Memória, por exemplo, nós temos feito nos encontros com os alunos do ensino fundamental 1 e 2, nós estamos tratando do letramento racial com eles, né? De uma forma bem leve. Aí, né? Que tá. Como tratando? Tratando com as crianças, com os estudantes. Sim. Como é que é isso? Eu faço uma pequena apresentação para eles, dizendo o que é raça, o que é racismo, contando um pouco da minha trajetória, que é permeada pelo racismo, e apresentando para eles também figuras que eles conhecem, pessoas, né, negras, que têm se destacado, né? No último evento, fiz uma apresentação sobre a Rebeca, a Bia e a Ana Patrícia, que foram medalhistas de ouro, e que são negras e que também vieram de uma condição socioeconômica difícil, né, como a maioria das crianças das escolas públicas, né, porque essas crianças elas têm que ter o direito de sonhar, né, Adriana? Então, isso que eu ia perguntar, qual é o objetivo disso aí? Para chegar onde? É para despertar essa consciência racial e para trazer para eles a sensação de que é possível, né? De que eles também têm valor, de que as pessoas hoje consideradas negras, elas têm um valor, né? Porque a sociedade, na verdade, o que ela faz? O sistema que a gente vive, que tem um racismo estrutural. O negro é subalternizado, né? Ele é inferiorizado na sociedade. E isso gera uma série de questões, né, até de ordem emocional, né, se a gente pensar aqui, por exemplo, tem um estudo do SUS que diz que a maior parte da população que tem problemas de alcoolismo é negra. Olha só. Né? Isso interfere psicologicamente, interfere emocionalmente. Então, essas crianças, elas têm os sonhos, assim, muitas delas nem têm, quando você pergunta assim, qual que é o seu sonho profissional? Nem tem, né? Não tem.
Então, elas não Porque se elas não- enxergam. é isso que eu ia falar. Elas não se enxergam. E quando o Dr. Kleber Lúcio me convidou... E não pra- enxergam outras pessoas iguais, né? Da cor, Não tem da raça. referência, né, Adriana? Quando o Dr. Kleber me convidou para participar do projeto do Justiça e Cidadania, que eram as audiências simuladas, ele queria isso, trazer a representatividade. Eu, como mulher negra e juíza do tribunal. Né? E foi curioso, porque acho que na primeira ou na segunda audiência, vieram me perguntar se eu era juíza mesmo ou se eu estava fazendo de conta. Olha só. Né? Então, eles precisam ver pessoas negras ocupando espaços de poder. Isso é muito importante. E o letramento racial, ele também leva a uma tomada de consciência no sentido de que é importante ter a representatividade. Né, em todos os espaços. E no tribunal, os juízes, por exemplo, tem a última correção do TST apontou que 80 e alguma coisa, agora eu não tenho os dados exatos aqui, mas 80% dos desembargadores eram brancos. 80% dos juízes titulares eram brancos. Os juízes substitutos têm um percentual um pouquinho menor, acho que 70 e alguma coisa. Então, assim, os negros no tribunal são poucos, e os servidores, ainda, né? 69% também. Então, você precisa trazer esse debate para que os negros possam ocupar esses lugares de poder de uma forma mais naturalizada, né? Porque Agora, até hoje causa espanto. Agora, a senhora tem uma história também interessante, né? A senhora contou aqui, eu acho que vale a pena a gente contar. Vale a pena ver de novo? Que é a sua própria história, né? Tentar, resumidamente, né? Com seu pai. A senhora trouxe o seu pai aqui. Conta pra gente um pouquinho. Trouxe meu pai. A família do meu pai é de uma origem muito humilde, e da minha mãe também, mas eu trouxe aqui a família do meu pai porque eu tinha uma foto. Né? Uma foto de 1950, que estava o meu avô e a minha avó e os 10 filhos. Eles são descendentes de pessoas escravizadas. Houve aí uma mestiçagem, né? Vamos colocar assim, mas eles têm essa ascendência. E os meus avós eram analfabetos, né? Tiveram 10 filhos que só aprenderam a ler e escrever, que foi o que meu pai contou aqui, né? Numa escola rural. Eles moraram no interior. E o meu pai, aos 19 anos, decidiu vir para Belo Horizonte. Por curiosidade e para tentar uma vida diferente, porque lá eles ficavam rodando de fazenda em fazenda. Lá onde? Mutum. Mutum aonde? Minas Gerais. Mas é o norte, né? Próximo a Valadares ali. Mutum, Mantenópolis, Mantena e São João do Manteninha. Eles moraram nessas 4 cidades. E aí o meu pai... Norte de Minas? Não. Não, né? Não. Perto de Valadares mesmo ali. E na divisa quase com o Espírito Santo, uma delas é bem na divisa. E meu pai veio para Belo Horizonte e o primeiro emprego que ele arrumou aqui, porque ele não tinha nenhuma formação, foi de auxiliar de pedreiro na construção do prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal. Olha só. Ele adora contar isso, porque depois eu estudei lá. Né? E depois ele foi trabalhar numa outra empresa, participou da construção e foi convidado para ficar, mas sempre tudo com muita dificuldade. Ele trouxe todos os irmãos para cá, e eles moravam numa comunidade que ficava ali na Avenida Prudente de Moraes. E depois também, curiosamente, eu fui morar lá depois que fizeram a cobertura, né, do Ribeirão que passa ali. Bom, mas aí a minha mãe sempre me dizia, Luciana, você precisa estudar. Se você quiser alguma coisa na vida, você precisa estudar. Você era filha única? Não, eu e minha irmã. E ela sempre passou isso para a gente. E a minha mãe sempre acreditou muito na gente. Ela sempre falava que eu era muito inteligente, que a minha irmã era muito inteligente, que a gente ia dar conta, que a gente ia conseguir. E hoje eu vejo a importância, né, desse apoio que ela sempre me deu, mesmo não sendo uma pessoa que tivesse formação. Né? Ela não estudou também, ela só sabia também ler e escrever. Então, eu corri muito atrás, né? Estudei. E na escola, né, eu acho que é o primeiro momento que você toma consciência de que o racismo existe é na escola. Né? Então, eu recebia críticas sobre o meu cabelo, sobre a minha cor. Nossa, isso né? é tão forte para uma... Para uma criança, para uma criança, né? Para uma criança é muito difícil, Adriana, porque você não sabe que você é esse outro.
né, subalternizado, que você é tido como inferior, que a sua raça tem alguma questão. Então, aí você começa a tentar, né, desenvolver mecanismos de defesa, né? E foi por isso que eu mergulhei nos estudos. Eu sempre fui uma excelente aluna, estudei em escola pública, né? E depois, quando eu fui trabalhar, também foi outra batalha para conseguir um estágio, depois para conseguir um emprego, e depois até passando no concurso. E até passando no concurso, e até se posicionar também, né? No dia a dia, é difícil, né? Era mais difícil. Sim, eu acho que você se acostuma, quando você não tem essa consciência que o letramento racial te traz, você se acostuma com essa situação de ser diferente, né? De não ter as mesmas oportunidades ou de ter que batalhar muito mais para chegar no mesmo lugar, né? Eu, durante muitos anos, comprei o mito da meritocracia, né? Então, eu não me dava conta de que o fato de eu ter as minhas dificuldades sociais e raciais me impedia de chegar no mesmo lugar com a mesma velocidade que as outras pessoas. E não é? Você não chega da mesma forma, né? A sua batalha é maior, claro. As pessoas brancas que vêm de uma condição social, né, inferior, elas também têm dificuldades, mas não é a mesma dificuldade de uma pessoa que é da raça negra. Isso é sempre potencializado, né? Mais, né? Sim, você não esquece isso. Aí você vê, por exemplo, eu sou juíza, né? Até hoje eu me deparo na sala de audiência com pessoas que perguntam: cadê a juíza? Olha. Né? E isso depois de 16 anos de magistratura e já com uma consciência racial. Né? Doutora Luciana, como é que a gente muda isso? É assim com o letramento racial, com essas discussões, trazendo esse tema para a escola, para a exposição, para o boteco, para a família, é isso? É importante discutir, Adriana, porque até hoje ficou debaixo do tapete. Né? E muita gente ainda questiona se existe racismo no Brasil. Porque aí, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai perceber que houve um movimento muito grande para incutir na cabeça das pessoas o mito da democracia racial, né? De que todos éramos iguais, que convivíamos todas as raças muito bem, quando, na verdade, nunca foi isso. Né? Então, até hoje, quando eu falo, eu tenho esse retorno de, mas não existe racismo no Brasil. Mas não é assim, não, né? Então, eu acho que as pessoas, primeiro, precisam estudar o assunto, estudar o tema, né? Se darem a oportunidade de entender a temática. Segundo, ouvir. É muito importante você ouvir as pessoas que passam por essa situação. Né? Refletir sobre, né? E, nesse sentido, o Poder Judiciário deu um passo imenso, que foi o Pacto pela Equidade Racial. Né? Então, isso gerou... Explica um pouquinho o pacto para a gente, tá? Em poucas palavras, conseguimos? Utilizando aí do outro pacto, né? Da linguagem simples. O pacto, ele visa medidas e atitudes dentro do Poder Judiciário para diminuir a diferença, as desigualdades raciais. Né? Então, você tem comitês, você tem palestras, você tem estudos, você tem o protocolo, que agora o CNJ está fazendo o protocolo específico, né, de raça. O TST já tem, né, tem um protocolo, que são protocolos, né, inclui pessoa com deficiência, mulheres, trans, questão de raça. Então, isso tudo está fomentando, porque os juízes necessariamente têm que estudar a temática. Né? E quando uma pessoa estuda e passa a ver de uma outra forma, automaticamente quem está ao redor muda. Né? E é isso que está fazendo aqui com o letramento, também com essas escolas, né, com essas crianças. Acho mais importante ainda também com as crianças, né, para terem essa nova formação. Sim, as crianças das escolas municipais, eles já têm esse estudo um pouco mais avançado. Esse entendimento também não, né? Eles estudam sobre isso na escola. Né? Então, eles têm uma consciência um pouco maior. Mas eles não compreendem como que isso se dá na prática. Né? Eles talvez não tenham ainda maturidade para entender os meandros do racismo. Não é o racismo estrutural, como que isso funciona. Mas eles sabem bem o que é o racismo recreativo, né?
chamar o outro de macaco, né? Falar que o cabelo é de bombril. Isso eles compreendem porque eles vivem isso. Né? E eles sabem hoje, porque no aspecto mais amplo, você tem a questão da diversidade, né? Que não é só de raça. Né? Então, eu acho que nós estamos caminhando para um entendimento e uma aceitação daquilo que não é igual ao que nós somos. A diversidade está aí, é para a gente entender e aceitar. Né? É muito importante... E respeitar. Né? Sim, aceitar e respeitar. É o passo, talvez, mais importante. Mas porque a gente precisa sair das bolhas, né, Adriana? Quando a gente não conhece a história do outro, a gente não sabe pelo que o outro passou, a gente acha que aquilo não tem relevância. Né? Numa palestra recente aqui no tribunal, a deputada Duda Salabert esteve e falou da população trans. E eu ouvi coisas ali que eu nem imaginava. Então, o meu olhar hoje já é outro. Né? E aqui no tribunal, a partir de um evento que houve na Semana da Mulher, que foi o Encontro das Mulheres Negras, né? Teve uma repercussão incrível, eu não esperava. Né? Uhum. Mas eram o quê? Mulheres negras contando a sua história, a sua trajetória e como se sentem diante disso. Então, eu acho que a partir do momento que as pessoas ouvem, muda alguma coisa, vira uma chavinha. E é isso que estamos fazendo aqui também. Acabou o tempo. Ah, que pena! A senhora volta outras vezes, a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Muito obrigada, viu, Adriana? Esse espaço é muito importante. Pois é, o falar e o ouvir, né? Sim. Importante sobre o tema. Letramento racial. Sim. Obrigada, doutora Luciana. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até o próximo Papo Legal. Tchau, tchau.